Fala comigo, minha autarquia! Hoje nós vamos falar das excludentes de tipicidade. Vamos para o quadro. Excludentes de tipicidade. Nós estudamos todos os itens do fato típico. Nós estudamos conduta e estudamos as excludentes de conduta. Nós estudamos o nexo e estudamos as concausas que podem romper com o nexo. Estudamos os resultados, naturalístico e jurídico. Todavia, não existe excludente de resultado, porque o resultado é o crime propriamente dito. Se não houver resultado, não há o que se falar em crime. Falamos de tipicidade, agora vamos falar das excludentes de tipicidade. Existem excludentes de tipicidade, excludente legal e excludente supralegal. Legal é a que você encontra na lei, supralegal que você encontra na doutrina. Diferente da excludente de ilicitude, que estão todos elencados no artigo 23, e das excludentes de culpabilidade, que estão todas elencadas do artigo 21 ao 28, as excludentes de tipicidade estão espalhadas pelo Código, pela doutrina e também em algumas súmulas. Excludente de tipicidade legal. Crime impossível, artigo 17. É o caso da mulher que toma um remédio abortivo, mas quando chega no hospital é feito beta e descobre que ela não está grávida. Taurino, isso é crime impossível? É por impropriedade absoluta do objeto. Ela quis atingir o objeto que estaria no seu ventre, mas não existe. Ok, senhores? É crime impossível, é excludente de tipicidade. O fato é atípico, não é crime. Há exemplo também de uma questão que caiu na OAB Exame 37 de dois homens que tentaram romper com o caixa eletrônico do banco usando um serrote de madeira. E eles cansaram de tentar serrar e foram embora. Assim sendo, por ineficácia absoluta do meio, no meio executório, jamais ele ia conseguir serrar o aço com o serrote para a madeira. Crime impossível, exclui-se a tipicidade, fato atípico não é crime. Erro de tipo é quando o erro do agente recai sobre uma das elementares do tipo penal. Nós vamos falar no próximo vídeo da teoria do erro e vamos falar de todas as modalidades de erro. Aqui, por enquanto, vamos falar do erro de tipo essencial. Imagine que, sobre o artigo 155, furto. Imagine que eu estou dando aula e na hora de eu sair, no intervalo de uma aula para outra, o professor vai me substituir, eu vou embora e ao invés de pegar o meu telefone, eu cometo o erro de pegar o telefone de um aluno que é semelhante ao meu. E eu saio e vou embora com o telefone. No artigo 155, há elementar do tipo de subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Quando eu peguei aquele telefone, eu peguei sabendo que eu estou pegando o meu. Eu não peguei pegando coisa alheia. Então, o meu erro foi sobre uma elementar do tipo. Qual é elementar, Taurino? Coisa alheia. Ok, senhores? O nome disso é erro de tipo essencial. A doutrina diz que se esse erro de tipo ele for inevitável, qualquer pessoa ia cometer aquele engano, será removido o dolo e a culpa. O agente não responderá por nada. Mas se aquele erro de tipo essencial ele for evitável, aquele erro que uma pessoa média, um ser humano médio, ser humano racional, poderia olhar, identificar e evitar aquela conduta, se for evitável, remove-se o dolo
e ele responderá por culpa se houver neste tipo penal a modalidade culposa. É o que está lá no artigo 20. Como o furto não existe modalidade culposa, ele não responderá. Os senhores lembram do caso que saiu na mídia lá do Rio Grande do Sul, onde a imprensa noticiou um estupro culposo. Claro que o repórter é muito leigo no que se refere ao direito, porque o que o juiz disse é que houve um erro de tipo, porque o agente, eu não vou entrar aqui em detalhes daquele caso, mas falando aqui sobre erro de tipo, o agente, ele errou no tocante à condição da capacidade, porque ele foi acusado de estupro de vulnerável. Ela não era menor de 14 anos, mas alegou estar vulnerável. Todavia, o exame de sangue mostrou que não havia nenhuma substância no sangue dela. Mas ela se comportou como uma pessoa normal no momento da relação. Então, ele não tinha o entendimento sobre a capacidade dela. Uma festa para adultos, todos bebendo. Ela se mostrou interessada e aquilo aconteceu. Então, o juiz, quando declarou ali a decisão, ele disse que houve um erro do agente sobre a capacidade dela. Ele só poderia responder se houvesse a modalidade culposa. Foi daí que um repórter desavisado falou do estupro culposo. Mas não existe estupro culposo. Certo? Porque o juiz falou que ele só responderia por estupro se houvesse o estupro culposo. Falando do erro de tipo. Ok, senhores? Temos aqui também o artigo 146, inciso 2, que é quando alguém comete coação a fim de evitar o suicídio. Você vai passando com o seu carro e uma pessoa está prestes a se lançar da ponte Rio-Niterói. Você desce do carro, vai lá, puxa a pessoa e ela começa a se debater, você vai e amarra a pessoa e pede socorro. Você não pode limitar, nem coagir, nem remover a liberdade de ninguém. Isso é crime. Todavia, a tipicidade será excluída porque você está protegendo a vida dele. Ok, senhores? E a lei garante isso no artigo 146, inciso 2. Então, é uma excludente da tipicidade. Qual tipicidade? De que você está mitigando a liberdade de um ser humano. De que você está proibindo a pessoa de ser livre com aquela sua atitude de prender, de segurar, de atar, maniatar, enfim. Ok, senhores, até aqui? E supralegal? Supralegal nós temos os princípios da insignificância e da adequação social. Ambos nós já temos aí vídeos falando desses princípios. Princípios da insignificância. Quando falamos de crimes patrimoniais não cometidos com violência ou grave ameaça, aqueles que são até 10% de um salário, mas não é de todo, porque vai ver a relevância e também sobre a questão da lesividade. Não pode ser praticado com violência e grave ameaça, não pode ser no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, não pode ser contra a administração pública, salvo no caso do descaminho, quando for no valor de até R$20 mil, também será reconhecido como princípio da insignificância. Princípio da insignificância é uma excludente de tipicidade, fato atípico, também não será crime. E por último, o princípio da adequação social. É quando a sociedade já abraçou aquela conduta como algo normal, já não reconhece como crime. É o caso da tatuagem, que é uma lesão corporal, uma pequena lesão corporal. É o caso das cirurgias plásticas. Não é à toa que você assina ali um contrato assumindo o risco de ficar mais feio do que você já é. Aí alguém diz, é impossível, Tauriano. Não, sempre dá para piorar. Então, senhores, adequação social. No vídeo nós falamos da contravenção, no caso do jogo do bicho, que a sociedade já abraçou aquilo como algo normal,
que as pessoas escolhem praticar, enfim, descriminalizando aquela conduta, como no caso das lesões corporais, de tatuagem, quando numa cirurgia plástica há ali uma deformação. Então, a tipicidade é excluída. Ok, senhores? Excludentes de tipicidade, legal e supralegal. Ficou claro até aqui? Nós, futuramente, lançaremos aqui uma questão de prova para nós fazermos uso das excludentes de conduta, de concausas, excludente de tipicidade e questões em que o fato é atípico. Um forte abraço.